Bem, nós vamos continuar o estudo do processo de inventário. Paramos no estudo das primeiras declarações. Vimos então até aqui que as fases do inventário são, primeiramente, a petição inicial, dirigida ao juízo competente, que, recebendo a inicial e reconhecendo-se competente, atrairá todas as questões da partilha de bens para si. É o juízo universal da herança, né? Uma vez realizada a questão do recebimento da inicial, o próprio juiz no despacho nomeará um inventariante, seguindo a ordem legal estabelecida pela legislação, que nós já vimos, ou ainda uma outra ordem, desde que ele fundamente por que ele está nomeando uma outra pessoa, dentre aquelas que já conversamos na aula passada. Depois disso, o juiz ele determinará a realização do compromisso do inventariante, que deverá realizar esse compromisso em 5 dias. Firmado o compromisso, o inventariante tem 20 dias para apresentar as primeiras declarações. E as primeiras declarações, você viu, né? Quanta coisa que o inventariante tem que fazer em 20 dias. Né? Então, ele tem que fazer o delineamento do decújo, se ele deixou o cônjuge ou o convivente sobrevivente, qual o regime de bens adotado, tem que identificar quem seriam os sucessores e a que título, se houve testamento ou se não houve testamento, tem que identificar quais eram os bens móveis, imóveis, créditos e dívidas por ele deixados, e aí tem que fazer aquele cálculo do esboço de partilha. É bastante coisa mesmo. Bem, e aí? O que acontece depois das primeiras declarações? Vamos lá? Vou aqui então partilhar com vocês o PowerPoint. Vejam só. O decujus, então, ele deixou o patrimônio e deixou herdeiros. Então, as primeiras declarações devem dizer qual é o patrimônio que ele deixou. São os bens particulares dele, mais a meação dos bens familiares. Se ele deixou o testamento válido e eficaz, para trabalharmos com a questão da disponibilidade dele, aquilo que falamos, ele pode dispor até 50% do patrimônio se houver herdeiros necessários. E pode dispor até 100% do patrimônio se não tiver deixado herdeiros necessários. A pergunta, haverá sucessão legítima? Que se segue pela ordem de vocação hereditária de 1829. Qual é o cálculo inicial? A subtração das dívidas que o decujus deixou para que o inventariante apresente o patrimônio líquido. E em cima desse patrimônio líquido, ele fará a oferta da partilha. Bem, agora que isso está bem repisado, bem visto, espero por vocês, vamos então para o nosso próximo PowerPoint, aonde vou apresentar para vocês o que acontece então depois. O que acontecerá agora que nós já temos então esta situação prontinho. Esta situação da apresentação das primeiras declarações. Estou aqui partilhando com vocês. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar. Se não estiverem conseguindo, por favor, me avisem, que aí eu vejo o que está acontecendo. Mas aqui consta que está acontecendo. Há uma pergunta do Márcio. Quando a pessoa não tem herdeiros, somente sobrinhos, ela tem herdeiros. São herdeiros legítimos, os sobrinhos. São parentes colaterais, Márcio. Os sobrinhos herdarão nos termos do artigo 1829. Se não houver descendentes, se não houver ascendentes, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente e se não houver irmãos do decujus. Então, os sobrinhos, eles herdarão, eles são colaterais de terceiro grau. Aí ele faz uma outra pergunta. Suponhamos que nesse processo ele tem um processo trabalhista. A dívida vai para os herdeiros? A pergunta dele é muito boa. Qualquer dívida deixada pelo decujus é apenas suportada pelo próprio patrimônio que o decujus deixou. Então, existe um princípio no direito sucessório brasileiro que é o seguinte:
os herdeiros não respondem além das forças da herança. Então, vamos supor que o de cujus deixou uma herança negativa, porque o patrimônio dele de bens é de 800 mil reais, por exemplo, mas as dívidas totais deixadas por ele compreendem 1 milhão de reais. Isso quer dizer, eu tenho uma dívida de 200 mil reais que não haverá condições do próprio patrimônio deixado pelo de cujus suportar. A regra é, os herdeiros não responderão além das forças da herança. Isso significa que os herdeiros não herdarão nada, porque eu tenho um inventário negativo. Eu tenho um inventário com saldo final negativo. Mas, em compensação, eles também não serão obrigados a pagar do próprio bolso nada, porque as dívidas foram contraídas pelo de cujus e não por eles herdeiros. Então, os herdeiros não responderão além das forças da herança. Isto vale para qualquer dívida, inclusive a dívida trabalhista. Tá, Márcio? Outra pergunta? Então, vamos prosseguir. Depois das primeiras declarações, nós teremos as citações. Citação de quem, Senise? Para que citação? Ora, nem sempre a petição inicial do inventário ela é feita por todos os herdeiros. Além disso, eu preciso também verificar se há outros credores que não tenham sido indicados na petição inicial ou nas primeiras declarações. Diante disso, o artigo 626 do Código de Processo Civil determina que deve ocorrer a citação dos interessados. Quem são os interessados? São todas essas pessoas que eu vou falar para vocês agora. Os sucessores não representados nos autos. Às vezes, a petição inicial indica um herdeiro que não está representado por advogado e que, portanto, não é autor da petição inicial. Esse herdeiro ele tem que ser citado para saber que foi instaurado o processo de inventário e por quê. Porque esse herdeiro deverá dizer se ele aceitará ou se ele renunciará à herança. Esse dado é muito importante. Ninguém é obrigado a aceitar algum benefício, mesmo benefício sucessório. A doação, por exemplo, que é um contrato, não tem nada a ver com sucessão, mas para vocês terem essa ideia, ela não é obrigada, ela não é forçada ao donatário. O donatário ele pode não aceitar. E se o donatário não quiser contratar, não haverá doação. Doação exige, portanto, a concordância entre doador e donatário. Na sucessão, se eu tenho a morte do de cujus, muito embora eu tenha a transmissão automática dos bens do de cujus para os herdeiros, o herdeiro ele tem que dizer se ele aceita ou não aceita a herança. Então, eu posso ter a situação normal, que é o que mais ocorre, da aceitação da herança. E aí o herdeiro entrará no cálculo do esboço de partilha nas primeiras declarações, ou depois, se ele ainda não foi indicado pelas primeiras declarações e se ele é citado nos termos do artigo 626 do Código de Processo Civil. Mas ele poderá, embora citado, dizer que ele renuncia à herança. A renúncia é uma declaração unilateral de vontade. Neste caso, uma declaração unilateral de vontade do herdeiro que faz com que ele não venha a herdar. Então, a renúncia, ela exclui o herdeiro da sucessão. Além da renúncia, nós temos outros casos de exclusão da sucessão. Então, apenas para vocês terem a ideia, que é muito importante vocês saberem, quais são os casos de exclusão da sucessão. O primeiro caso é a renúncia. O herdeiro, uma vez citado, ele durante o processo inventário se manifesta dizendo: eu não quero herdar, e renuncia à herança. Isso modifica todo o cálculo da herança.
A segunda hipótese, eu mencionei na primeira parte da aula de hoje, a cláusula de deserdação. A cláusula de deserdação é a declaração do testador de exclusão de uma pessoa que deve ser deserdada porque esta pessoa cometeu algum ato mencionado pelo Código Civil como suscetível de deserdação. Que tipo de ato é este? É o homicídio tentado, é a prática de ofensa à integridade física do de cujus, de seu ascendente ou de seu descendente, é a falta de ministração de alimentos que o de cujus dele necessitava, é a ofensa à honra do de cujus, é a falta de cuidado com o de cujus quando ele teve algum período de enfermidade grave. Então, nesses casos todos, caberá a deserdação. A deserdação, ela deve ser confirmada por decisão judicial no processo de testamento. O processo de testamento é um processo apenso aos autos do inventário. Pensem num processo físico, então, o processo apenso. Atualmente, nós temos os processos virtualizados, mas a ideia de processo em apenso é a mesma. Se você já estagiou ou estagia para algum escritório ou departamento jurídico de alguma empresa, você sabe como funciona isso. Se você nunca viu, imagine dois processos. Um processo que é o principal, que é o processo de inventário. O outro processo que é o apenso, que é o testamento. Então, o que nós temos aqui é a cláusula de deserdação mediante disposição de última vontade do testador. O juiz confirmando que houve o fato descrito pelo testador que ensejou a cláusula de deserdação, o juiz excluirá por sentença o deserdado da sucessão. A terceira hipótese de exclusão da sucessão, ela ficou famosa alguns anos atrás no Brasil, é a indignidade. O que é a indignidade? A indignidade é outra situação de que se considera o herdeiro como indigno porque ele praticou um dos atos que eu mencionei para vocês há pouco e que servem à deserdação. Então, se o herdeiro consumou o homicídio ou tentou o homicídio contra o de cujus, se ofendeu a integridade física do de cujus, se ofendeu a honra do de cujus, ou ainda, se ele deixou de ministrar alimentos para o de cujus, se ele deixou de prestar assistência para o de cujus porque ele é enfermo, haverá a possibilidade dele ser declarado indigno por sentença judicial. Na indignidade, eu não tenho uma cláusula testamentária como existe na deserdação, mas eu tenho um fato que está mencionado da lei, que são os mesmos fatos da deserdação, que autorizam a declaração de indignidade. Foi justamente o caso da Suzane Richthofen, que foi acusada e foi condenada pelo Tribunal do Júri de São Paulo a cumprir pena por homicídio qualificado, praticado contra os seus próprios pais, com a coautoria do seu namorado à época e de um amigo desse namorado. O que aconteceu? A Suzane tem um irmão. O irmão, à época, era menor de idade e ele não queria praticar qualquer tipo de ato, mesmo representado por um tutor, contra a Suzane. Então, o próprio Ministério Público de São Paulo propôs a ação de indignidade da Suzane. A ação de indignidade, ela tramitou juntamente em apenso ao processo de inventário e o juiz do inventário, com base na sentença condenatória do Tribunal do Júri de São Paulo, acabou julgando procedente a indignidade e excluiu a Suzane Richthofen da sucessão. Também eu posso ter a exclusão da sucessão na pré-moriência e também na comoriência. Esses dois casos eu já havia mencionado para vocês quando discuti com vocês morte, logo no início desse ciclo do direito sucessório.
Se a pessoa morreu antes do decujus, ela não herdará, ela será pré-moriente. E se ela morreu presumidamente no mesmo momento que o decujus, ela também não herdará, porque ela será considerada comoriente. Essas penas de exclusão da sucessão são penas que dizem respeito tão somente ao herdeiro. Então, elas não atingem outros herdeiros, nem filhos do herdeiro excluído. E é por isso que existe a possibilidade no direito sucessório, na sucessão legítima, de direito de representação, matéria esta que vocês verão, se vocês ainda não viram, com a professora Débora na sua última aula para vocês. Então, deu para entender, pessoal? Nós temos, então, como causas de exclusão da deserdação a renúncia, o herdeiro ele é citado da existência do inventário e ele, ao invés de aceitar a herança, ele responde, eu renuncio à herança. A deserdação, que é cláusula testamentária que afasta o herdeiro legítimo porque ele praticou algum ato considerado ato grave pela lei civil, eu mencionei que atos são esses, e a deserdação tem que ser confirmada por sentença judicial. A indignidade, que também decorre de um desses mesmos atos que servem para a deserdação e que precisa ser confirmada por sentença judicial, mas não tem cláusula testamentária de exclusão de sucessão. A premoriência, quando o herdeiro morreu antes do decujus, e a comoriência, quando houve a presunção de morte simultânea do decujus e do herdeiro, porque não há condições de se concluir quem morreu primeiro. Bem, voltando aqui às citações, eu só abri esse parênteses para facilitar a vida de vocês e eu espero que tenha facilitado. Que é muito importante saber em que casos há a exclusão da sucessão. Então, vamos lá. Além dos sucessores legítimos, também deverão ser citados, da existência do inventário, os sucessores testamentários, quando o testador contemplar benefício a alguma pessoa. E lembro, pode ser qualquer pessoa, até mesmo a pessoa jurídica. Há ainda a possibilidade de que o herdeiro contemplado em testamento seja contemplado não com um quinhão ou fração ideal do patrimônio líquido do decujus. Normalmente a partilha se dá na forma de quinhões ou frações ideais, mas com a transmissão de um bem móvel ou imóvel individualizado, determinado. Neste caso, o que ocorre é sucessão mediante legado. Legado é, portanto, cláusula testamentária por meio da qual o testador confere ao legatário um bem determinado e perfeitamente individualizado. Este bem pode ser um bem imóvel ou um bem móvel. Quem mais será citado da existência do inventário? O cônjuge sobrevivente ou convivente sobrevivente, se ele acabou não sendo o autor da petição inicial. O testamenteiro, se já houver conhecimento nos autos de que há testamento e de que houve um testamenteiro nomeado pelo testador para fazer cumprir as disposições de última vontade do testador. Além da citação dessas pessoas, eu terei também a citação de credores porventura conhecidos pelo inventariante e indicados nas primeiras declarações, credores do decujus. E terei a intimação da Fazenda Pública e a intimação do Ministério Público, quando o Ministério Público tiver que atuar no processo de inventário. O Ministério Público atua em processos sucessórios quando houver
interesse de incapazes ou quando houver testamento. Poderá até mesmo intervir eventualmente quando houver condenação contra o de cujus em ação civil pública, porque aí há interesse do Ministério Público. Então, o Ministério Público não atuará sempre no processo de sucessão. Além das citações das pessoas às quais me referi, além da intimação da Fazenda Pública e da intimação do Ministério Público, também há a necessidade da citação por edital. Por que uma citação por edital? Ninguém lê diário oficial eletrônico. Realmente, tirando aquelas pessoas que, por razões profissionais, leem o diário oficial, quase ninguém lê diário oficial. Para que serve a citação por edital? Para dar conhecimento público de que existe aquele processo de inventário e para se estabelecer a ficção jurídica de que quaisquer outras pessoas podem, uma vez tomando conhecimento da citação por edital, impugnarem aos atos que são praticados no inventário. A citação por edital, ela tem previsão legal no artigo 259, inciso 3º, e no artigo 626, inciso 1º, do Código de Processo Civil. E a citação por edital, ela terá o mesmo tempo para que os interessados se manifestem. Então, os interessados têm um prazo para se manifestarem. E na citação por edital, também as pessoas que não são conhecidas e que são eventualmente interessadas terão esse mesmo prazo, que é o prazo de 15 dias. Uma questão apenas. Quando o Ministério Público atuar no processo, ele atuará no processo como fiscal da lei nesse tipo de processo. É raríssima a atuação do Ministério Público representando o interesse de parte. O Ministério Público, como fiscal da lei, como custos legis, ele apenas atua quando há interesse de incapaz e quando há testamento, e, eventualmente, quando há algum interesse por conta de ação civil pública que gerou sentença condenatória contra o de cujus. Então, o Ministério Público, neste processo, ele atuará como custos legis. E, como custos legis, ele sempre se manifestará depois das partes. O mesmo diz respeito à Fazenda Pública. Se manifestará depois das partes, porém, antes do Ministério Público. O Ministério Público, ele, quando atua como custos legis, ele é o último a se manifestar antes do juiz se manifestar decidindo algo. Então, o que acontece aqui? Eu tenho prazo de 15 dias para que os citados, sucessores não representados nos autos, cônjuge ou convivente sobrevivente, testamenteiro, e aqui faltou credor, que venha a ser citado, se manifeste no prazo de 15 dias. Eu tenho prazo de 15 dias para citação por edital. Passado esses prazos de 15 dias, a Fazenda Pública deverá se manifestar, porque ela foi intimada. Não havendo a manifestação da Fazenda Pública, os autos deverão ser encaminhados ao Ministério Público, porque o Ministério Público, por força de sua lei orgânica e por força das leis processuais civis no Brasil, ele tem direito à vista dos autos. Então, ele tem esse tipo de benefício legal. Ele atua sempre com vista dos autos. Então, haverá a abertura de vista dos autos para o Ministério Público se manifestar após decorrido o prazo destas partes se manifestarem. O prazo de 15 dias para as impugnações eventualmente feitas deverá ser contado da data da realização da última citação efetuada. O que os interessados poderão alegar para não concordarem com as primeiras declarações? Eles poderão alegar uma matéria que é estrita. Eles somente poderão alegar 3 tipos de situação. Primeira situação: impugnar a nomeação do inventariante. Neste caso, o interessado em impugnar a nomeação do inventariante
deverá, obviamente, justificar qual é a razão que ele está impugnando esta nomeação. Ele poderá impugnar esta nomeação na forma de pedido de destituição do inventariante, quando ele fundamentar a impugnação no fato de que o inventariante não teria condições pessoais de exercer a inventariança, por fatos estranhos ao processo de inventário. Como, por exemplo, se o inventariante acaba se mudando para um local distante da onde está tramitando o processo de inventário. Ou se ainda o inventariante, em razão de sua situação profissional ou em razão de uma situação de saúde, ele não tem condições de dar andamento regular ao inventário, representando devidamente o espólio, tanto no inventário como em outras ações extrajudiciais ou judiciais que sejam de interesse do espólio. Então, nesse caso, poderá ser pedida a destituição do inventariante. O juiz, obviamente, analisará o pedido após a manifestação das partes sobre o pedido de impugnação. E se houver a atuação do Ministério Público, após o parecer do Ministério Público. Outra situação em que se torna possível impugnar a nomeação do inventariante é o pedido de remoção do inventariante. No caso de remoção do inventariante, o que existe são equívocos, falhas da atuação do inventariante, ou ainda o não cumprimento das funções que ele inventariante tem. Tanto a destituição quanto a remoção podem ser pedidos, na verdade, não apenas nesse prazo de 15 dias, mas a qualquer tempo, quando há uma dessas razões, seja para a destituição, seja para a remoção do inventariante. Mas este prazo de 15 dias oferece aos interessados uma primeira oportunidade para eles requererem a destituição ou a remoção do inventariante nomeado pelo juiz. Normalmente, como o processo está no início, neste caso, o que se pede neste exato momento é a destituição. Mas eu posso ter, eventualmente, um pedido de remoção por alguma falha grotesca na apresentação das primeiras declarações. Posso também ter a impugnação pelo apontamento de erros, omissões e sonegação de bens. Então, é aquela questão da falha nas primeiras declarações. É a questão ainda da sonegação de bens que deveriam ser de conhecimento dos familiares e do inventariante, ou apenas de alguns deles. Então, existe aí a possibilidade de impugnação. Nesta segunda hipótese, a impugnação não é para que o inventariante seja removido. A impugnação é para que ocorra a correção das primeiras declarações. E também para, eventualmente, se trazer algum bem à colação. Colação é um instituto jurídico muito utilizado em direito sucessório, e eu estou aqui escrevendo para vocês a expressão como se escreve, está aqui no chat, colação, por meio da qual o herdeiro ou o interessado afirma para o juiz que as primeiras declarações estão equivocadas e que não houve a indicação de um bem deixado pelo de cujus ou de mais de um bem. E neste caso, este bem deveria ser adicionado, deveria ser acrescido às primeiras declarações, que deveriam, portanto, sofrer retificação. Então, nessa segunda hipótese, a impugnação oferecida pelos interessados diz respeito à colação, isto é, ao acréscimo, à adição de outros bens que, porventura, não foram lembrados pelo inventariante, ou porque ele os desconhecia, ou por simples falha no seu procedimento. A terceira hipótese em que se pode obter
a impugnação das primeiras declarações é a questão relativa à inclusão ou não inclusão de herdeiro. Vejam como esta hipótese é uma hipótese um pouco mais complexa. Uma pessoa, então, por exemplo, surge e fala: o juiz, o inventariante não inseriu o fulano de tal que é herdeiro. Perceberam o problema? Ou ainda, como foi a pergunta feita, acho que antes do intervalo: juiz, eu não fui incluído como herdeiro porque não sabiam a meu respeito, ou porque, embora soubessem, decidiram não me incluir, porque o meu nome não está no registro de nascimento com o nome do pai ou da mãe, que é o de cujos desses autos. Por conta disso, foi proposta uma ação de investigação de paternidade. E eu peço, então, juiz, que eu seja lembrado como herdeiro. Então, neste caso, temos uma questão também de maior complexidade. Pois bem, eu tenho decisões possíveis a serem tomadas pelo juiz. Percebam vocês nessa imagem que agora apresento. No caso da nomeação do inventariante, quando há impugnação pedindo a destituição ou a remoção, eu tenho as seguintes possibilidades. O juiz, apreciando esta impugnação, ele pode acolher o pedido. Se ele acolher o pedido, ele próprio determinará a substituição do inventariante por outra pessoa, conforme a ordem legal para nomeação de inventariante. Ou ainda poderá deixar de aplicar esta ordem legal de forma fundamentada, nomeando outra pessoa, até mesmo um inventariante dativo, se for o caso. A segunda hipótese é o juiz não acolher o pedido. Então, neste caso, o inventariante será mantido e continuará exercendo as suas funções. O segundo caso de impugnação ao qual nos referimos é o apontamento de erros, de omissões e de sonegação de bens, que então deveriam ser trazidos à colação. Se o juiz acolher essa impugnação, ele determinará que o inventariante promova a imediata retificação das primeiras declarações, porque é função e papel do inventariante redigir as primeiras declarações e as últimas declarações do processo. Se o juiz não acolher o pedido de retificação, ele manterá as primeiras declarações por enquanto, porque elas podem ser retificadas durante todo o andamento do processo. A terceira questão, a inclusão ou não inclusão de herdeiro. Esta tem regramento nos artigos 627 e 628 do Código de Processo Civil Brasileiro. Se o juiz acolher a inclusão de herdeiro que não foi lembrado, porque é uma questão facilmente demonstrada pela simples certidão de nascimento, o juiz determinará a retificação das primeiras declarações. E o inventariante deverá assim proceder. Se o juiz não acolher, ele manterá as primeiras declarações. Se eu tenho uma questão envolvendo investigação judicial de paternidade ou de maternidade, que foi aqui objeto de questão na aula de hoje, acho que no final da primeira parte da aula, eu terei uma questão de alta indagação. Porque, neste caso, a pessoa que está lutando para ser reconhecida como herdeira ainda não está registrada no seu registro de nascimento como herdeira, porque não há o nome do pai ou o nome da mãe na certidão. Então, neste caso, ela deverá impugnar as primeiras declarações, juntando cópia da petição inicial da ação de investigação de paternidade ou de maternidade proposta perante o juízo de família.
Por que que esta questão não é tratada no processo de inventário? Porque ela não diz diretamente respeito à partilha ainda. Ela diz respeito a uma questão anterior e que depende de produção de várias provas. Provas documentais, provas testemunhais, provas periciais. E a esta questão dá-se o nome de questão de alta indagação. Toda vez que houver uma questão alegada pelas partes no processo de inventário ou de arrolamento que necessite de produção de provas que não dizem respeito direto à partilha de bens, haverá uma questão de alta indagação. E questões de alta indagação serão submetidas ao juízo ordinário, ou seja, fora do processo de inventário ou de arrolamento. Então, sempre haverá questão de alta indagação se houver necessidade de produção de prova via ordinária. Além disso, a questão de alta indagação suspende o andamento do processo de inventário ou de arrolamento. Mas fique despreocupado. Essa questão ela não suspende desde logo. Suspende o encerramento do processo de inventário ou de arrolamento. Ou seja, o juiz do inventário ele poderá determinar a suspensão do feito que ocorrerá quando da última etapa do processo. Então, antes da apresentação das últimas declarações, que é a última etapa do processo do inventário. Então, todo o restante do processo continuará seguindo normalmente, mas haverá a suspensão do feito para que o inventariante não apresente as últimas declarações. Por quê? Porque temos que esperar a resolução pela via ordinária da sentença judicial, que reconhecerá ou não reconhecerá a filiação, e isto acarretará efeitos no processo de inventário. Há uma pergunta aqui no chat que é a seguinte: neste caso, a questão de autoindagação é sempre quando envolve investigação de paternidade ou de maternidade? Não, Sabrina. Mas esta é a questão mais frequente. Eu posso ter qualquer outra questão que diga respeito à qualidade de herdeiro. Veja só você, uma questão que, por exemplo, envolve a situação de um herdeiro que não foi indicado nas primeiras declarações e que não foi sequer citado porque não se sabia a respeito da existência dele. Então, este suposto herdeiro, ele não terá o prazo de 15 dias para pedir a sua inclusão. E aí, neste caso, eu tenho um problema ainda maior. Como é que será resolvido este problema? Este problema será resolvido através de uma petição outra, que se chama petição de herança. Então, eu posso ter outras situações, sim, em que se discuta questões de alta indagação com relação à qualidade de herdeiro e que não são de investigação de paternidade ou de maternidade. Posso ter até mesmo questões de alta indagação que digam respeito ao debate sobre a posse ou propriedade de bens que o de cujus teria, com terceiras pessoas que não têm nada a ver com herança e que dizem que o de cujus não tem posse ou propriedade ou direito real sobre algum desses bens. Se é uma questão de alta indagação, eu posso também ter esse tipo de discussão envolvendo a situação dos bens submetida à via ordinária. Tá? Então, realmente, eu tenho outras situações. Mas a mais frequente é justamente essa, a da investigação de paternidade ou de maternidade. Alguma outra pergunta, pessoal? Então, vamos seguindo. A fazenda pública será intimada a se manifestar nos autos. E por que a fazenda pública é intimada a se manifestar nos autos? Porque ela apresentará os dados cadastrais dos bens de raiz, dos bens imóveis que foram trazidos
pelo inventariante quando apresentou as primeiras declarações. Esses dados cadastrais serão apresentados da forma mais atualizada possível. Então, eventualmente, poderá haver alguma discrepância, alguma divergência entre o valor cadastral atribuído aos imóveis e aquela situação indicada pelo inventariante nas primeiras declarações sobre esses mesmos imóveis. Por conta disso, uma vez apresentados os valores dos bens imóveis pela Fazenda Pública que teriam sido deixados pelo Decujus, haverá o prazo de 15 dias, com termo inicial após o prazo de impugnações do artigo 629, para que os interessados se manifestem, caso ocorra alguma impugnação aos valores apresentados pela Fazenda Pública. Se a Fazenda Pública concordar com os valores apresentados pelo inventariante nas primeiras declarações, nem será necessária a realização de avaliação judicial dos bens deixados pelo Decujus, desde que todos os herdeiros sejam maiores e capazes. É o artigo 633 do Código de Processo Civil. No entanto, se nós tivermos algum herdeiro incapaz, haverá a necessidade de se proceder à avaliação judicial dos bens. Se os herdeiros concordarem parcialmente com os valores atribuídos pela Fazenda Pública, apenas haverá a avaliação judicial dos bens com relação àquilo que há controvérsia. Isto facilita e muito o trabalho do avaliador judicial, que é um perito nomeado pelo juiz para tal ato, para elaboração do laudo pericial, como também facilitará o próprio andamento do processo de inventário, porque teremos uma menor quantidade de bens a serem avaliados. O avaliador judicial, ele tem como função a avaliação dos bens do espólio, das cotas sociais ou a apuração de haveres deixados pelo Decujus, que foi sócio de entidade não anônima, como uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, seja essa sociedade civil ou empresária. Ele deverá apresentar o laudo no prazo judicial fixado, então, pelo juiz, segundo diz o artigo 872 do Código de Processo Civil. Neste caso, o laudo deverá estabelecer quais são os bens que são objeto da sucessão, com as suas características e estado, levando-se em conta quais bens ele teve que avaliar diante do que eu expus anteriormente. Ele apenas avaliará todos os bens se houver interesses de menores. E se não houver interesses de menores, ele apenas avaliará os bens cujos valores sejam controversos entre os interessados e aqueles valores informados pela Fazenda Pública. Ele, então, no laudo, apresentará um estudo pericial, profissional, sobre os bens, suas características e o estado em que eles se encontram. E o valor que deve ser, então, atribuído a esses bens. Uma vez apresentado o laudo pericial, juntado este laudo aos autos, as partes terão 15 dias para se manifestar sobre esse laudo. E havendo alguma impugnação, o artigo 635, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz deverá decidir de plano, sem a produção de outras provas. Neste caso, se o juiz acolher a impugnação, ele determinará que o avaliador retifique o laudo. Por que o avaliador e não o inventariante? Porque o avaliador é que é o responsável pelo laudo pericial. O inventariante é responsável pelas primeiras e pelas últimas declarações. Com a retificação feita pelo avaliador, é que aí o inventariante, quando apresentar as últimas declarações,
acabará se valendo das informações e das conclusões do laudo pericial homologado pelo juiz. Se o juiz não acolher as impugnações, será mantido o que foi conclusão do laudo pericial. Finalmente, chegamos às últimas declarações. Como vocês podem perceber, então, é um processo que pode ter um war danado, pode ter um conflito danado entre as partes, sejam essas partes herdeiras, sejam essas partes credoras, ou até mesmo a fazenda pública. As últimas declarações serão apresentadas pelo inventariante em seguida. Esse em seguida realmente não diz muito, né? Só diz que o inventariante deve fazer as últimas declarações imediatamente após a homologação do laudo de avaliação judicial. É o que diz o artigo 636 do Código de Processo Civil. Nesta oportunidade das últimas declarações, ele terá que realizar a retificação, a emenda, o aditamento ou o complemento das primeiras declarações diante de tudo o que aconteceu depois das primeiras declarações e que foi decidido pelo juiz. Quanto à inclusão de herdeiros, inclusão de bens que não foram arrolados, inclusão de créditos deixados a favor do decujus, inclusão de dívidas contra o decujus que não foram arroladas, tudo isso deverá ser juntado nas últimas declarações. Realizadas as últimas declarações, vejam a trabalheira, então, que é um processo inventário, se abre mais 15 dias de prazo para que as partes interessadas se manifestem, dizendo se concordam ou não com as últimas declarações. E eventuais divergências serão decididas pelo juiz. O juiz, então, decidirá se as últimas declarações estão em ordem ou não. Estando em ordem as últimas declarações, antes ainda da partilha dos bens, será necessário que o contador judicial calcule o imposto de transmissão causa-mortes, que é o tributo que se paga pela transmissão, pela regularização da transmissão dos bens do decujus para os herdeiros. Esse cálculo realizado pelo contador judicial é apresentado nos autos e o juiz abre 5 dias de prazo, mais prazo, mais longo o processo ainda, para que as partes se manifestem a respeito dos cálculos e para que a Fazenda Pública se manifeste porque ela tem interesse em receber o tributo. Eventuais divergências sobre o cálculo serão decididas pelo juiz e haverá remessa de novo ao contador para retificações que o juiz ordenar. Se não houver nenhuma retificação exigida pelo juiz, o juiz decidirá judicialmente, homologando o cálculo do imposto e dando prazo para que o inventariante demonstre o pagamento do imposto. Os credores também têm seus créditos. E muitas vezes esses créditos são sujeitos a controvérsias. Então, se o crédito não é sujeito a controvérsia, não há o que se discutir. O crédito é habilitado, porque há concordância dos herdeiros. No entanto, se há controvérsia, esse crédito terá que ser discutido pelas vias ordinárias, por haver a necessidade de produção de prova sobre a existência desse crédito. O Código de Processo Civil admite tanto o direito do credor ao recebimento de dívidas vencidas e exigíveis, na forma do artigo 642 do Código de Processo Civil, como também ao recebimento de crédito líquido, certo, porém ainda não vencido, na forma do artigo 644 do Código de Processo Civil. Porém, lembrem-se, sempre nos limites da herança. Os herdeiros não responderão além das forças da herança. Para a manutenção da garantia creditícia, o juiz poderá determinar que seja reservado determinado valor em dinheiro ou determinados bens para garantia do pagamento da dívida do decujus aos credores, evitando-se assim uma posterior dilapidação do patrimônio e, portanto, um prejuízo aos credores. Enfim,
chegamos na partilha. A partilha, então, ela ocorrerá depois que tivermos as últimas declarações homologadas, o cálculo do imposto feito, o pagamento do imposto realizado e as garantias creditícias preservadas. Então, aí eu terei a partilha dos bens. Bom, foi realizada a partilha dos bens, o juiz julga procedente a partilha com base nas últimas declarações. Por isso que a sentença judicial não precisa ser muito extensa aqui. E basta ela se remeter, no caso da parte dispositiva, às últimas declarações homologando-as. E é por isso que o juiz exige retificações de elaboração da redação das últimas declarações. Transitada em julgado a partilha de bens, eu posso ainda ter a sobrepartilha. A sobrepartilha é uma situação diferente. Eu já tive o trânsito em julgado. Na sobrepartilha, algum bem que não é lembrado até a partilha dos bens, mas que é encontrado posteriormente, poderá ser submetido a esta sobrepartilha, tanto por aquela pessoa que exerceu a função de inventariante, como por qualquer herdeiro do de cujus. A sobrepartilha, ela então será feita seguindo-se a mesma ideia de um processo de arrolamento, por se tratar de um inventário abreviado. Então, na sobrepartilha, eu terei também a necessidade de cálculo do imposto e terei também a necessidade de pagamento desse imposto antes de ocorrer a sobrepartilha. E a sobrepartilha, ela poderá ocorrer sem controvérsias entre os interessados. Mas, havendo algum tipo de controvérsia, teremos todo aquele war que eu tratei com vocês aqui há pouco, sobre qualidade de herdeiro, sobre a inclusão deste bem, se deveria ser incluído ou não incluído, se é necessária a avaliação judicial deste bem ou não. Bem, pessoal, chegamos ao final do processo de inventário. E apenas lembro para vocês que nós temos também o processo de arrolamento e de alvará, o arrolamento que é um inventário abreviado, e o alvará que é uma espécie de autorização judicial, que pode significar a transmissão, a regularização de todo o patrimônio de cujus, por ser um patrimônio pequeno, mas também pode significar uma espécie de autorização judicial incidental nos autos do inventário ou do arrolamento. Há uma última observação apenas para trabalhar com vocês, que é muito importante. Eu mencionei para vocês a diferença entre inventário judicial e inventário extrajudicial, entre arrolamento ordinário e arrolamento sumário, na aula inicial dos aspectos processuais da sucessão. Mas há ainda um outro critério que distingue o inventário do arrolamento, que é, repito, um procedimento abreviado, que não tem tantas etapas. Qual é este critério? Este critério é o valor do patrimônio deixado pelo de cujus. O Código de Processo Civil, ele estabelece este critério. E eu vou aqui, então, trazer para vocês a regra do Código de Processo Civil, que trabalha com esta questão, o critério do valor para se realizar o inventário. Vamos dar uma olhadinha, então, no que diz o Código, para se realizar o arrolamento, perdoe. Vamos dar uma olhadinha, então, no que diz o Código de Processo Civil. É uma coisa bastante interessante e que está aqui no artigo 664 do Código de Processo Civil. Se você depois quiser, inclusive, dar uma olhadinha nesta questão do procedimento de arrolamento, que é mais simples do que o inventário e também pode se transformar num war, uma guerra entre os interessados, dê uma olhadinha nos dispositivos que estão nos artigos 640 e seguintes do Código de Processo Civil. Vejam o que diz o artigo, 660 e seguintes. Vejam o que diz o artigo 664.
quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 salários mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura do termo de compromisso, apresentar com suas declarações a atribuição de valor dos bens do espólio e o plano de partilha. Já deu para perceber de cara que é mais simples, né? Mas pode ser complicado com as impugnações. Então, percebam vocês que eu tenho uma situação de simplificação, que é a do patrimônio total deixado pelo decujus não ultrapassar a 1.000 salários mínimos. Aí, o interessado pode se valer do arrolamento. E o arrolamento será ordinário ou será sumário. Lembrem-se que no arrolamento ordinário, eu tenho a questão dos interesses de incapazes e eu tenho a questão da divergência dos herdeiros, porque não foram todos que apresentaram a petição inicial ainda. Então, ele pode ser um arrolamento ordinário. E no arrolamento sumário, todos os herdeiros são maiores de capazes e eles concordam com o arrolamento sumário. Pessoal, eram essas as informações. Eu agradeço demais a vocês. Fico muito feliz que nós conseguimos concluir a nossa unidade Pessoas, Relações Familiares e Sucessórias com êxito, terminando toda a matéria. Toda a matéria de graduação foi dada. E a professora Débora também vai encerrar falando sobre as regras de direito material que ela ainda tem para falar para vocês da sucessão legítima. Coloco a vocês se vocês têm algum questionamento ou se podemos, então, encerrar o nosso encontro de hoje. Chegamos ao horário, 11 horas e 55 minutos. Hoje eu estou pontual, hein? Bem, sim, Elaine, esse material já está disponibilizado para vocês no live, tá bom? Agradeço, Júlia, obrigado. Eu agradeço aqui ao apoio de vocês. Irineu, hoje é a última aula de matéria nova. Conforme eu expus bem no início, nós teremos a oportunidade, caso vocês precisem, de algum reforço, alguma revisão ou alguma dúvida depois das provas. Então, professor, pois não? Posso? Na verdade, o que eu queria saber, depois a correção da A3, a gente vai discutir alguma coisa sobre a questão em algum outro momento? Se houver interesse, sim. O interesse aí é de vocês. Tanto eu quanto a professora Débora, nós estaremos à disposição de vocês depois das provas, né? Até o final do calendário letivo. Que eu acho que seria interessante. E nos horários de aula, né? Talvez, assim, com certeza no nosso grupo, mas acho que seria interessante porque nós tivemos muita dúvida de como realizar a resposta. Quer dizer, eu não queria ser prolixo, eu não sei se eu tenho que realmente fazer toda a citação que eu fiz, era isso que eu queria saber, professor. Quer dizer, no momento oportuno, depois da correção. Tá bom, aí a gente conversa sobre isso, não tem problema. Tá bem? Perfeito, obrigado. Nada. Agradeço também aos demais elogios de vocês, a todo o apoio, tá? Atualizarei as aulas de hoje no YouTube, pode deixar, Vinícius. Se vocês puderem curtir o canal e se inscrever no meu canal, agradeço. É Roberto Senise Lisboa, tudo junto, né? E eu desejo para você um ótimo dia, que Deus abençoe a você, abençoe a sua família, que Deus me abençoe e abençoe a minha família, me livre de todo perigo e de todo mal, e livre você também de todo perigo e de todo mal. Um ótimo dia para todos, muito obrigado. Gratidão, pessoal. Tchau.